Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele estava chamando quem? Os cansados, os oprimidos, aquelas pessoas que estavam sofrendo alguma dificuldade naquele momento. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E esse Jesus é aquele que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele fala, porque o menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Então esse Jesus que nasceu ali em Belém, cresceu, viveu em Cafarnaum e andou fazendo bem. Esse Jesus que chamou homens e mulheres que tornaram-se seus discípulos. E esse mesmo Jesus que um dia chamou a cada um de nós. E nós ouvimos a sua voz. E nós estamos seguindo. Estamos caminhando nos seus passos. Uma certa feita, Jesus, já preparando os seus discípulos, porque ele sabia que o Calvário estava se aproximando. E ele fala, certa feita para eles, está registrado no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, exatamente isso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então ele estava chamando os discípulos, a atenção dos discípulos, para que eles soubessem que no Senhor eles teriam paz. Já antes, dias antes, Jesus já havia dito, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Então esse Jesus, que foi profetizado por Isaías, que disse, e ele será o príncipe da paz, aqui ele está dizendo, eu vos dou a minha paz, para que em mim tenhais paz. Uma das coisas que reina no coração da pessoa que conhece Jesus é a paz. Não é uma paz como o mundo, mas é uma paz real, verdadeira. É uma paz que permanece. Diferente da paz que o mundo apregoa. É uma paz real, uma paz verdadeira, uma paz que permanece. E no Senhor nós encontramos isso. Podemos enfrentar lutas, podemos passar por momentos de dificuldades, mas se a nossa confiança está nele, o que reina em nós é a paz. Me recordo aqui, também está no Evangelho de São João, quando Jesus tinha se retirado para orar, e quando ele chega na praia não encontra os seus discípulos, os discípulos já estavam no mar, no barco, e não tinha outro meio. E o Senhor começa a andar sobre as águas do mar para ir de encontro aos discípulos. E foi nessa hora que se levanta uma tempestade. O mar se agita e eles olham à distância e vê alguma coisa se movendo sobre as águas. E ficam apavorados, ficam assustados com aquele momento que estavam vivendo, a tempestade, aquela visão distorcida que eles estavam tendo. Alguns chegou a dizer, é um fantasma. Mas o Senhor disse, sou eu, não temais. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se acalmaram. Reinou a paz no barco. E o Senhor se aproxima e entra no barco e a tempestade se acalma. Então, algo que nós temos dentro de nós, através da nossa fé em Jesus, pode
O vento está soprando o contrário. Problema lá no trabalho. Problema lá em casa. Problema nos negócios. Pode até mesmo surgir lá uma perturbação no lar, uma enfermidade, alguma desavença. Mas aquilo que está dentro de nós, que habita em nós, que é o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida é paz. E foi isso que aconteceu. Jesus disse: sou eu, não tenho medo, não se desespere, não temais. E ao ouvir a voz do Senhor, eles se acalmaram. E o Senhor se aproximando, o mar também se acalmou, a tempestade se aquietou. E uma coisa que nós temos é essa paz. Nós sabemos que podemos ter momentos de dificuldade, porque o próprio Jesus fala que em mim tem as paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, esse Jesus, quando falou tenhas paz em mim, mas fiquem sabendo, vocês vão ter momentos de tempestade, vão passar por momentos de dificuldade, mas eu venci o mundo. Poxa, se ele venceu, ele está conosco, nós também venceremos. Então essa luta que você está passando, a dificuldade que você possa enfrentar, ela passa, ela vai passar. Está escrito no livro de Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar passando por um momento de escuridão à noite, dificuldades, obstáculos, incertezas, incompreensões à noite, mas já ela passa. Ela vai passar porque o Jesus que nós servimos, ele é a estrela resplandecente da manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus é o nosso socorro, é aquele que disse: sou eu, não temais. Talvez você que está me ouvindo nesta hora, seja aqui na igreja, seja pela internet, talvez você está num leito de enfermidade, ou está sofrendo com uma doença, talvez até desenganado foi, mas uma coisa é certa, esse Jesus diz: para que em mim tenhais paz, eu venci o mundo. Então a nossa confiança não está num Jesus que está preso na parede, não está num Jesus distante, não está no Jesus que está sepultado, não. Está no Jesus que ressuscitou, que está vivo e disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ora, queridos, sou eu, não temais. Esse problema que você está enfrentando, você vai vencer. Essa luta que você está passando, você ainda vai glorificar muito a Deus, vai dar muito glória a Deus pela vitória que Deus vai te proporcionar. Meu irmão, para que em mim tenhas paz. Lá no finalzinho do Velho Testamento, o profeta Malaquias fala: há uma diferença entre quem conhece Jesus e quem não conhece. Ou seja, entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem não serve a Deus, ele busca em tantos lugares. Busca em cisternas rotas que não pode reter a água. Busca em águas contaminadas. Busca na religião. Busca na bebida. Busca nos prazeres passageiros. Mas há uma diferença quando a pessoa conhece a Deus. Quando a pessoa serve a Deus. Quando a pessoa conhece a palavra. Quando ela anda com Jesus, há uma diferença. Ela sabe que o seu Deus não está distante. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus não dorme. Ele diz que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua casa. Ora, há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos,
Havia uma perseguição enorme contra a igreja. Irmãos, uma perseguição terrível. Eu estava agora comentando, acho que com a Lunara, tem um hino que fala assim: é por ele que eu estou gastando a minha vida. Ora, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade para vir na igreja, e ela canta, por ele eu estou gastando a minha vida, mas ela não vem na igreja. Quando vem esporadicamente, não faz uma visita, não participa de nada. Ah, mas por ele eu estou gastando a minha vida. Qualquer coisinha fica ferido, qualquer coisinha fica magoado, fecha a cara, não ora, se esfria na fé. Oh, meu irmão, eu estou aqui me lembrando da perseguição na igreja. Tiago, irmão de João, Herodes perseguindo, prende Tiago e com a espada o mata, decapita, corta seu pescoço, mata Tiago a espada. Perseguição, mas você não via ninguém correndo, você não via ninguém abandonando a fé, você não via ninguém deixando de orar. A igreja continuava orando, buscando a presença do Pai, evangelizando, falando de Jesus, testemunhando, contando as bênçãos, falando dos milagres. E agora então, ele vai lá e prende Pedro. E a intenção deles era a mesma. A intenção de Herodes era matar Pedro, porque aquilo lá agradou os judeus. Quando mataram Tiago, os judeus se alegraram, porque eles falavam que quem servia Jesus servia o diabo. Era uma seita. Eram pessoas que eram contra a fé judaica. Era uma nova religião. Então eles perseguiam a igreja, prendiam, matavam. Mas você não via ninguém abandonar a fé. Quanto mais perseguição, mais eles oravam. E agora Pedro está preso. Coloca no cárcere. Irmãos, o cristão é uma pessoa de bem. Quando a pessoa aceita Jesus, torna-se uma nova criatura, por pior que ele seja. Pode ser uma pessoa dominada pela bebida, uma pessoa dominada pelas drogas, uma pessoa que cometeu crime, pessoas que viviam uma vida errada, pessoa que servia o diabo. Mas se ela aceita Jesus, que coisa maravilhosa. Quando a pessoa aceita Jesus, meu irmão, Deus faz dele uma nova criatura. Deus perdoa, Deus limpa, Deus transforma, Deus dá um novo coração. A pessoa se torna uma nova criatura. E Pedro agora foi preso. Colocaram no cárcere. Mas não colocaram apenas por colocar, não. Colocaram 4 soldados em volta dele, na prisão. E esses 4 soldados, cada 6 horas mudavam. Então tinha 16 soldados. Era turno de 6 horas. Destinou 16 soldados para cuidar de Pedro na prisão. Será que Pedro ia fugir? Será que Pedro ia matar alguém? Não, irmão. A pessoa, quando ela aceita Jesus, sua vida muda. Da água para o vinho. Se torna uma nova criatura. Torna uma pessoa abençoada, feliz, contente, de bem com a vida, alegre. Ama o próximo. Perdoa aqueles que lhe ofenderam. Ajuda o seu semelhante. É uma nova criatura. É uma pessoa feliz. E eu quero falar, olha para quem está do seu lado. Dê um sorriso para ele. Vê se o rosto dele não é de uma pessoa feliz. Vai sorrir bem bonito, gente. Dá um sorriso bonito. Porque é uma nova criatura. E eles colocaram 16 soldados ali para cuidar de Pedro. E a intenção era matar Pedro. A intenção era fazer a mesma coisa com Pedro. Ô, irmão, Pedro podia estar lá na prisão. Ah, Jesus me abandonou. Se Jesus me deixou.
está aqui para ser morto. Não. Eu acho que Pedro poderia cantar: é por ele que eu estou gastando a minha vida. Esse cantava com a alma. E é assim que nós devemos cantar esse hino, com a alma. Eu estou fazendo o meu melhor para Jesus. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de testemunhar. Eu tenho prazer de evangelizar. Eu tenho prazer de trazer pessoas para a casa do Senhor para ouvir a palavra, porque é para Ele que eu estou vivendo, é para Ele que eu estou gastando a minha vida. Pedro, a Bíblia diz que estava lá preso, soldados cuidando, e Pedro dormindo. Estava nem preocupado. Para que em mim tenhais paz. Eu imagino que Pedro se lembrou do que Jesus falou. Para que no mundo tenhais paz. Não ficou desesperado, resmungando, chorando, se lamentando, blasfemando, não. Descansou no Senhor. Meu irmão, é isso que tem que acontecer na nossa vida. Descansar em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Na sua luta, no seu problema, você entregou na mão de Deus, descansa no Senhor, se alegre nele, e Ele concederá o desejo do seu coração. E lá na prisão, Pedro dormindo. Só que a igreja fazia constante oração por ele. Irmãos, é importante a sua oração. É importante você orar pela sua vida, pela sua casa, orar pela sua família, orar pela sua igreja. Pedro estava lá na prisão, cheio de malfeitores, mas Pedro estava descansando em Deus. E a igreja orando, buscando a Deus. Senhor, teu servo está na prisão. Senhor, Pedro está preso. Mataram Tiago. Pedro é importante na obra. Senhor, livra ele. E a Bíblia diz que durante a madrugada, durante a noite, um anjo de luz se manifesta, entra na prisão, vai abrindo a porta da prisão. Eu via várias portas. O anjo foi abrindo as portas e lá estava Pedro dormindo, preso nos seus pés por corrente. Pedro, o anjo o liberta. Falou: pega agora suas traias aí, pega sua mochila. E Pedro achava que aquilo era uma visão que ele estava tendo. Pedro achou que era uma visão tão real. A coisa era, ele falou: isso é uma visão. Porta se abrindo, o anjo mandando eu sair. Acompanhou Pedro até a rua. Aí quando Pedro viu, estava livre, estava na rua. A oração da igreja foi respondida. Meu irmão, quando você ora, pode ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Deus vai libertar o seu filho, Deus vai libertar o seu marido, Deus vai libertar a sua esposa, a sua filha. Deus vai responder a sua oração. Oh, querido, e agora Pedro sai pelas ruas e chega na casa dos irmãos. Os irmãos continuavam orando. E quando Pedro bate na porta, vai lá uma menina, abre a janelinha, com medo, por causa da perseguição lá em Jerusalém. Quando ela abre a janela, ela vê Pedro, ela corre e fala: irmãos, quem está aí na porta é Pedro. Os irmãos até duvidaram. Foi inacreditável. Deus respondeu a oração e o inacreditável aconteceu. Quando você ora, pode ter certeza que milagres acontecem através da sua oração. Aleluia! Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Isso faz parte. Mas o choro dura uma noite também. Mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha resmungado. Tem dificuldade até para dormir. Mas descansa no Senhor.
o sol da justiça vai brilhar e você vai glorificar o nome do Senhor. E se necessário for, até o inacreditável vai acontecer para você. Aquilo que é impossível para o homem vai acontecer para você. E outra coisa, irmão, perseguição. É por ele que eu estou gastando a minha vida. Tem pessoas que não suportam uma prova. Já se esfria, já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não jejua, já não busca Deus. Pelo contrário, irmão. A luta vem, ora. Problema surge, vai lá, jejua, ora. Porque uma coisa é certa, o céu só responde através de oração. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar lamentando, não adianta ficar reclamando. Deus só responde através da oração. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta da graça, abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e o que bate a porta se lhe abre. O apóstolo Paulo pregando lá em Filipos. E quando Paulo andava, surgiu uma moça com espírito de adivinhação. Olha bem, o espírito maligno se apossava dela. E quando Paulo passava, esses dois são servos do Deus Altíssimo. E ficava gritando. Paulo foi andando. Outro dia Paulo passa, são servos do Deus Altíssimo. E outro dia, quando Paulo está passando, ela fala, Paulo teve discernimento. Aquela moça, com espírito de adivinhação, serva do diabo, estava falando uma verdade. Estava falando uma verdade. Mas era algo para engrandecê-la, porque Deus fazia muitos milagres através de Paulo. E era algo que estava perturbando Paulo. Então Paulo, o apóstolo Paulo, expulsa o demônio, espírito de adivinhação, sai dela, e o demônio que fazia ela adivinhar as coisas saiu. Nós aprendemos algo. Muita gente pode falar da palavra de Deus, mas a palavra funciona quando você fala. Se você é de Deus e você fala, você é boca de Deus. Deus usa você. Toma cuidado, porque muita gente, servo do diabo, fala o nome de Deus e não tem nada a ver com Deus. A intenção é de enganar. A verdade dita com a intenção de enganar. A verdade dita com a intenção de enganar é mentira. Aqui na igreja, quando você ouve a palavra, o Espírito Santo fala com você. Quando você fala de Jesus para alguém, o Espírito Santo usa a sua voz. Mas tome cuidado, porque existem muitas vozes na natureza que não vêm de Deus. Toma cuidado com o que você vê na televisão, com o que você ouve no rádio, porque muitas vezes o diabo, como usou a palavra para enganar Eva lá no Éden, como usou a palavra para tentar Jesus lá no deserto, muitas vezes ele usa a palavra para tentar tirar você da presença de Deus. Eu tive um sonho com você. Deus mandou falar isso para você. Eu tive uma revelação com você. Tome cuidado, gente. Tome cuidado, porque o diabo se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos. Mas vamos lá, Paulo expulsa o demônio daquela mulher, e tinha muita gente que lucrava com aquela mulher, e adivinhando, ganhava muito dinheiro. E essas autoridades, a elite daquela época, prendeu Paulo. Colocou no cárcere, Paulo e Silas. E não só colocou no cárcere, como colocou seus pés no tronco. Amarrou no tronco, com correntes. E o que aconteceu? Paulo reclamou? Não, Paulo dizia, estou gastando a minha vida pelo Senhor. Ele podia cantar lá na prisão, é por ele que eu estou gastando a minha vida, louvando a Deus,
glorificando a Deus. E o que aconteceu? Lá pela meia-noite, Deus faz com que um terremoto aconteça, as portas da prisão se abrem, os grilhões caem das mãos e dos pés de Paulo e Silas, e eles estavam livres, louvando e glorificando a Deus. Creio que Paulo sabia que ele podia ter paz no Senhor. Estava passando por dificuldade, mas não perdia a paz. Estava passando por lutas, não perdia a paz. Estava vivendo uma perseguição, mas não perdia a paz. Era algo injusto, mas ele não perdia a paz, porque ele confiava no Senhor. Para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter lutas, vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar calúnias, difamação, perseguição, inveja, mas eu venci o mundo. Esse Jesus que nós servimos é um Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. É um Jesus que venceu a morte, que venceu o diabo. E ele disse, eu venci o mundo. Ele venceu e nós servimos. Ele é o nosso capitão. Ele vai nos levar para a vitória. Ele vai nos dar a vitória. Para que em mim tenhais paz. Então, gente, nós vivemos num mundo aí que o pessoal está angustiado, infeliz, vivendo uma vida de opressão, de ansiedade. Tanta gente sofrendo horrores, amargurado, enfim. Mas nós podemos ter paz. Quem sabe na noite de hoje, neste momento, esse Jesus está batendo na porta do seu coração. E se você abrir, ele entrar, a sua vida vai mudar, da água para o vinho. O sol da justiça vai brilhar. As trevas vai desaparecer. E você vai poder cantar o hino da vitória e dizer, em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Em Jesus, eu sou mais do que vitorioso. Então, meu querido, nós estamos vivendo num mundo que está em ebulição. Você percebe pelas notícias. É guerra, rumor de guerra, terremotos, maremotos, sinais dos céus. Veja as nossas praias aí, o mar dando sinal, no litoral paulista. Enfim, está se cumprindo tudo aquilo que os profetas falaram. Israel sendo odiado por tantos, tanta gente se unindo contra Israel, sinal de Deus. A injustiça prevalecendo, os homens maus prevalecendo, a verdade tornando-se mentira, a mentira tornando-se verdade. São sinais para nós termos paz e nos prepararmos. Porque aquele que um dia entrou no nosso coração, que escreveu o nosso nome no livro da vida, ele não tarda. Ele está voltando. Ele voltará para buscar a sua igreja. Que nós possamos estar preparados, ou estarmos preparados, para que quando ele voltar, nós possamos subir com ele para a glória. Amém? Eu digo isso para que em mim tenhais paz. Esse Jesus, ele enche o coração dos seus servos, dos seus discípulos, com uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que a pessoa consegue por minutos, através de coisas passageiras. Mas a paz que ele nos dá é uma paz que permanece. Você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que você vai dizer, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, meu querido, isso daí é o coração daquela pessoa que confia em Deus, do servo de Deus. Ele deita sabendo que a sua vida está na mão de Deus. Quando tem essa certeza, levante a mão para o céu.
Levante a outra e aplauda o nome de Jesus, bem bonito, bem forte.